Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse episódio nós vamos conhecer a Lily Will, ela que é uma arqueira pertencente à classe de Guardiões. Além desse episódio, já fiz vários outros reviews aqui no canal, basta dar um cliquezinho aqui no card e olhar qual personagem você tem interesse em conhecer. Sem muita enrolação como sempre, já lasca aquele dedão no like, porque agora sim, vamos ver como funciona essa personagem. Bom pessoal, antes de falar do nosso herói em questão, preciso avisá-los que é de extrema importância que vocês assistam ao primeiro vídeo que fiz da série. Se você já assistiu, apenas ignore e continue assistindo esse vídeo. Se não, pare agora mesmo e vá lá assistir. O primeiro vídeo que fiz dessa série é da Maita, que inclusive todos os jogadores vão ganhar já no começo do jogo. Mas não é só isso. Além de ser o primeiro vídeo da playlist em questão, e também se tratar de um herói que 100% dos jogadores vão ganhar, lá eu entrei em detalhes de extrema importância que só será visto nesse primeiro vídeo. Como por exemplo, o sistema de rankings de habilidades e o level necessário para alcançá-los. Dado o recado, agora sim, vamos ao conteúdo. Vamos começar então descrevendo a habilidade Personalidade. Em todos os níveis da personalidade, a nossa personagem será capaz de pular 3 vezes mais, podendo acessar os lugares mais altos com facilidade. Já o seu dano, ele aumentará de acordo com o nível da habilidade, podendo ser entre 5% a 15%. Quando for realizar ataques em lugares com 2 blocos a mais de altura do alvo, será anulado a possibilidade de interceptação, garantindo assim que o seu alvo não será protegido. Esse efeito também funciona em qualquer nível da personalidade, mas o bônus de 30% de acerto crítico ao atacar nessa altura só vai funcionar a partir do nível 3 de personalidade. E por fim, ao atingir o nível 5 de personalidade, o tempo de espera de todas as habilidades será reduzido em 1 turno. O ataque básico da nossa arqueira causa 85% de dano ao alvo. Seu ataque pode acertar o alvo mesmo com obstáculos. A habilidade inicial é um ataque físico de alvo único que causa 140% de dano. Esse ataque pode acertar o alvo mesmo com obstáculos. Seu alcance é de 4 espaços, a habilidade consome 3 pontos de energia e não possui tempo de espera. Vamos começar então as descrições de habilidades de ranking. Nossa primeira habilidade é do tipo passiva. Com ela, seu ataque aumenta em 5% e após o ataque, você ainda pode se mover por mais 2 espaços. Sua recarga é de 2 rodadas. Já a habilidade seguinte é do tipo suporte. Ao utilizar essa habilidade, Lily Will aumenta sua taxa de crítico em 30% e impossibilita que o alvo esquive de você. Usar essa habilidade permite continuar agindo, não consome energia e tem seu tempo de espera de 2 rodadas. Partimos agora para o ranking 3. Essa habilidade é um ataque de alvo único que causa 60% de dano, mas também utiliza 40% do ataque físico para causar dano mágico a todos na sua área de efeito e também aplicar 3 camadas de infecção. Essa habilidade não consome energia, tem seu tempo de espera de 3 rodadas e não sofre por influência de obstáculos. Nossa próxima habilidade do ranking se chama Cavalgar o Vento. Essa habilidade passiva aumenta seu acerto crítico em 10% e aumenta também seu alcance para ataques básicos e habilidades em mais 1 espaço. Chegamos no ranking 5, o ranking de reações. Nessa reação, quando você é atacado por um inimigo corpo a corpo, sendo frontal ou lateral, você pode interromper o ataque do inimigo, causar 50% de dano de ataque físico e se teletransportar para trás do amigo mais próximo a 3 espaços de si. Essa reação não funciona quando não há tropas aliadas dentro de 3 espaços. Essa reação tem 4 rodadas de recarga.
Vamos então para a segunda opção de reação. Quando você é atacado, o dano que você recebe será reduzido em 8% e o dano ambiental é reduzido em 70%. O dano ambiental se refere a barris explosivos, quedas, empurrões, pedras, armadilhas e etc. Agora, na primeira habilidade do ranking 7, temos uma habilidade que causa 75% de dano em área a todos os inimigos dentro de 2 quarteirões, aplicando também um debuff de redução em 40% de defesa física por 2 rodadas. Essa habilidade tem alcance de 3 espaços, consome 2 pontos de energia e tem recarga de 4 rodadas. Vamos agora à nossa segunda habilidade do ranking 7. Essa habilidade é do tipo Aura. Com ela, todos que são do acampamento Wild vão ter o ataque aumentado em 10%, defesa aumentada em 20% e a mobilidade aumentada em 1 ponto. Tá na tela os personagens que poderão ser beneficiados por essa aura. Chegamos agora ao ranking de ataque básico. Nossa primeira opção de ataque básico causa 85% de dano e aplica uma camada de infecção. Esse ataque não sofre influência de obstáculos. Já a nossa segunda opção de ataque básico do ranking é simplesmente um ataque de maior dano. Seu dano é de 120%. Chegamos então ao ranking 11. Nossa primeira opção do ranking é um ataque de alvo único que aplica 150% de dano. Esse golpe, além de aplicar 2 camadas de infecção, o dano da infecção acontece imediatamente. Esse ataque é considerado como ataque de posição alta, independente da altura em que você se encontra. Essa habilidade consome 3 pontos de energia e tem recarga de 4 rodadas. E a nossa última habilidade de todas é do tipo passiva. Essa passiva aumenta seu ataque em 12%. Todas as suas habilidades vão ignorar obstruções inimigas e o alvo que for atingido não vai conseguir utilizar reações ou habilidades de ajuda a seus parceiros por um tempo. Finalizamos mais um review de habilidades com sucesso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se for esse o caso, não deixe de dar o like, que é muito importante para o crescimento do canal. E se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, combinado? Bom, turma, eu não tenho tanta coisa assim para falar dessa personagem, mas gostei bastante de algumas habilidades dela e gostei demais das passivas dela. Acho que dá para fazer uma build ali de dano bruto e acertar os alvos sem a interceptação do tanque, hein? Talvez algo desse tipo aí seja uma boa. Então é isso, pessoal. Por enquanto, só estou especulando mesmo. Agora, analisando o tier list, podemos ver que ela está na posição muito boa, né? T1 ali, juntamente com a Samantha. E para finalizar, a gente nunca deixa de postar as recomendações dos personagens. Bom, pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram. Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante. Então, decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.